Sou autônomo. Na minha opinião, se as empresas gastassem por porcentagem de lucro ao invés de salário, seria melhor para os dois lados. Mas sabe por que isso não acontece? Isso nunca vai acontecer? Porque o sistema é moldado para isso. Existe. Existe empresários que gostariam de fazer isso, né? Mas a CLT tá aí para isso, para aprisionar, para não ter a possibilidade de negociação, de você negociar com quem te contratou. Olha, pra mim é bom trabalhar tanto tempo. Aí ele fala, não, pra mim, não, beleza, pra mim dá certo. Ó, não, eu quero trabalhar em dois empregos diferentes, meio período em cada um. Eu acho que pra mim é melhor. Não existe essa possibilidade, sabe? É um aprisionamento mesmo. É um aprisionamento e é totalmente calculado. É para que grande parte da população ela fique estagnada mesmo. Não é um acaso, não é um erro no sentido de, olha, não planejaram da forma correta. Não, foi planejado para ser assim mesmo. É uma droga. O entregador vai ganhar 2.600 e tem que ter moto, CNH, carregar as motos e se sofrer um acidente, o botijão pode explodir. Condomínios que não pode entrar com moto, o entregador tem que ir até o bloco andando e muitas das vezes tem que subir 5 andares de escada com o botijão nas costas. E sem contar que às vezes pode se aborrecer com clientes. A questão não é que a geração Z não quer trabalhar. É que a geração Z são mais inteligentes que a geração mais antigas. E eles já viram que a conta não fecha. Vou aplaudir esse comentário. Eu vou aplaudir esse comentário. Ó, aplaudo. É isso daqui, né? Então, cara, tem habilitação. Ele tem a moto dele, certo? Ele tem condições para trabalhar por conta própria. E aí o cara vai e oferece um emprego de salário mínimo para ele. Onde está a lógica nesse negócio? Me explica. Onde que está a lógica em você pedir? Porque o que acontece? O cara que ele trabalha de entregador, ele tem a moto dele, ele tem qualificação. Ele tem uma certa qualificação que é o fato dele ter a própria ferramenta de trabalho dele, que é a moto. E quando vem um cara, uma empresa, seja lá o que for, e oferece um trabalho para esse cara, pagando um salário mínimo, o que ela está querendo? Ela está querendo um sócio pagando um salário mínimo. Ela quer um sócio, certo? Mas não sendo sócio de verdade. Ela quer um funcionário, ela quer um sócio na função de um funcionário. Se o cara ele tem a moto dele, a habilitação dele, por que que ele, ao invés de entregar para os aplicativos, que ele não tem chefe, ele faz o horário dele, ele não tem que dar satisfação para ninguém. Se um dia ele precisa fazer um exame, precisa ir no médico, precisa levar a mãe, a esposa em algum lugar, dane-se, para de trabalhar e vai lá e faz, e depois volta pro aplicativo e continua trabalhando. Será que dá para entender esse ponto? Será que é fácil? Fica claro de entender isso? Que quando a pessoa tem a mínima qualificação que seja, nossa, que absurdo que você está dizendo. Então você está dizendo que o cara que tem uma moto, ele tem uma qualificação só por ter uma moto? Sim, a moto dele é a qualificação dele, certo? Se você contrata o cara para entregar no seu depósito de gás, por exemplo, ele não tem uma moto, ele tem habilitação, mas ele não tem uma moto, ele depende da sua. É você que vai gastar o combustível, você que vai pagar o combustível daquela moto, você que vai pagar o IPVA daquela moto, você que vai pagar a manutenção daquela moto. Beleza. Aí você oferece o que você quiser. O cara aceita ou não aceita, tudo bem. Agora, me dá a sua força de trabalho, divide comigo os seus ganhos sem eu fazer nada. Isso não é ter um funcionário, não. Isso é ter um sócio. Só que aí o cara tá querendo ter um sócio pagando um salário de um funcionário. Entende? Qual que é o ponto? Eu penso assim, numa primeira oportunidade,
deveria pegar, levantar uma grana, guardar essa grana, não gastar à toa. E não se acomodar no local, buscar algo melhor. Eu mesmo comecei em mercado, hoje sou funcionário público concursado. Hoje em dia não tem muita oportunidade para jovens, ainda mais que acabaram com os aprendizes. Nem sabia, não sabia que tinha acabado com os menores aprendizes. Lá no supermercado que eu trabalhava mesmo, tinha muitos menores aprendizes lá. Eu não sabia que tinha acabado com essa modalidade. Antigamente, com 14 anos, estudando Senai, você já poderia pegar registro como aprendiz. E o Senai era gratuito. Hoje já estão até cobrando para ficar com... Hoje já está até cobrando, aí fica complicado. Sem falar que metalúrgica não pega mais como antigamente. O X da questão é não se acomodar, até porque a profissão que você exerce pode não existir daqui a pouco, daqui a poucos anos. Não dá. Qualquer subemprego é supermercado, é balcão de farmácia, é frentista de posto, é qualquer subemprego, não dá para se acomodar. Você tem que estar se mexendo. Você tem que estar se mexendo. Alguma coisa tem que estar sendo feita para mudar essa situação, porque ninguém muda pra gente. Quando você tá lá dentro, você fica iludido, você fica na esperança de que o seu chefe vai chegar pra você do nada e vai te dar um aumento. Do nada, ele vai te subir de cargo. Não vai, não tem essa, não existe isso. Não existe. Sou garçom. Certo dia, uma cliente sentou à mesa e no meio do consumo dela me chamou e me disse que eu trabalhava muito sério. Eu respondi afirmando que estava trabalhando e tinha que manter a seriedade no local de trabalho. Ou seja, ela acha que o garçom tem que ser que nem um palhaço de circo, que trabalha rindo. Mal ela sabe que quanto mais descontraído, mais desatento. Correto. E desatenção é algo que você, garçom, não pode ter de jeito nenhum. Sem contar que ela acha que garçom tem que ficar rindo, com base naquela velha noção de que serviçais têm que trabalhar felizes, como se estivessem agradecendo pelo trabalho que tem. Essa é a definição de trabalho com o público. A pessoa chega no estabelecimento que você trabalha, ela acha que você tem que sorrir o tempo todo, ela acha que você tem que adivinhar a necessidade dela. O estabelecimento ele precisa saber qual é a necessidade do cliente? Sim, correto. Agora o cara que trabalha lá e ganha salário mínimo, uma jornada exaustiva, um trabalho repetitivo, como o do garçom, e que precisa de muita atenção, como o cara disse. Esse cara ele vai adivinhar o que passa na cabeça do cliente? Como? Sabe? Ele vai ficar 24 horas por dia dando gargalhada, sorrindo, com um sorriso daqui a aqui, sabendo que no final do mês ele vai receber um salário que mal vai pagar as despesas básicas dele, ele vai viver desse jeito, ele vai agir dessa forma? É claro que não. É claro que não. Então o cliente também tem que entender da onde que ele pode exigir esse empenho para que ele saia satisfeito daquele local. E é lá de cima, é do dono, é do empreendedor que tem que ter essa noção de extrair o melhor da empresa dele para que o cliente dele saia satisfeito. E não de um pobrezinho, pobre coitado que está no subemprego ganhando salário mínimo. Ele não tem possibilidade de mudar nada, quer saber mais. Se ele chega com uma ideia dentro da empresa que ele trabalha para tentar mudar alguma coisa, ele ainda é reprimido. Ele ainda é, às vezes, até zombado. Você para com isso, essa ideia sua não vai para frente nunca, não esquece isso. Sem contar que ele ainda corre o risco de receber mais trabalho se ele indica uma ideia, uma mudança. Os caras ainda atolam ele mais ainda de serviço por conta disso. O problema não é só trabalho ruim, parece que trabalhar honestamente nesse país é algo errado. Você passa por cada humilhação, desprezo, eu sinto que falta muita empatia. Educação entre as pessoas, funcionários, seria algo menos estressante se as pessoas se respeitassem mais. Renato, você já percebeu que esse sistema, a cada dia que passa, faz com que as pessoas queiram menos vencer na vida e querem mais paz e privação? Hoje eu particularmente só penso em fazer minha chácara e me isolar cada vez mais e ficar distante da intoxicação das redes e da cidade. Intoxicação é a palavra, ele usou a frase perfeita.
A gente vive exposto a muita informação, o que é bom, a gente tem informação, só que a gente vive também exposto a, a possibilidades que fazem a gente ficar perdido. E numa era que tem muita gente descobrindo que tem TDAH, autismo, vários tipos de questões, de transtornos, de coisas na cabeça que o cara, ele não sabe, muita gente não se adapta a barulho, a locais tumultuados, a, a convites, a festas, a reuniões. Eu mesmo contei que se alguém me chama para um lugar, para uma casa, pode ser uma reunião, numa casa com 15, 20 pessoas, que eu vou ficar completamente desconfortável, uma ansiedade absurda, absurda, que eu vou precisar beber álcool antes de ir para lá para conseguir aguentar. É assim que acontece. Então, nesse mundo, né, nessa realidade, quem não consegue se adaptar acaba tendo que. A alternativa é sair da cidade mesmo. Só que também não é fácil, né? Como o cara falou, ele tá construindo a chácara dele. é, então, mas não é uma possibilidade para todos, né? É caro comprar um terreno, uma terra. É caríssimo você adquirir isso. E cada vez mais caro. Se tá caro comprar uma casinha, imagina uma chácara, né? Então é difícil. Eu mesmo não tenho perspectiva de sair da cidade, de sair. Eu moro num bairro assim periférico, mas não é uma periferia. É um lugar tranquilo, silencioso. De vez em quando, nos fins de semana, aparece um ou outro vizinho para ligar som alto, para fazer barulho. Mas no geral é até tranquilo aqui, sabe? Não é nada que incomode demais, mas acontece sim. Agora, para quem não consegue se adaptar, fica difícil.